Que beleza, que unção, Amanda Moura, que unção maravilhosa, maravilha. Irmãos, eu estou impactado, estou muito alegre. Então, vamos direto à palavra agora. Você já teve seu tempo aí, com certeza, você já ligou para alguém, você já deu um zap, você se comunicou aí, porque a palavra vai ser forte, já estou pronto, está tudo preparado. Então vamos lá, abre a sua Bíblia agora no livro de Marcos, capítulo 9, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, o versículo, vamos começar pelo versículo 20. Abra a sua Bíblia aí agora, que vai ser forte, hein? Prepara os corações, que Deus vai falar poderosamente. Agora não tem jeito, agora não tem volta, a ponte quebrou, vai ser forte demais. Então lá diz a Bíblia assim no livro de Evangelho, no Evangelho de São Marcos 9, versículo 20: e trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus,
A mensagem que nós vamos trazendo, já estamos trazendo aqui nesta manhã, é uma mensagem que fala sobre um pai e um filho. O filho, nós podemos colocar um nome, irmãos, porque é a melhor coisa, quando você vê um programa, quando você vê uma novela, todo mundo ganha nome. Então, eu vou usar desse mesmo artifício para levar o conhecimento a você, para tentar fazê-lo entender o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos chamar o pai de Zé e o filhinho de Júnior. Olha só, o Zé teve planos, o Zé teve projetos. A Bíblia fala que o pai, o Zé, ele teve um filho, e o filho que ele teve, com certeza, ele tinha planos e projetos com o Júnior, ele tinha planos e projetos com aquela criança. Só que aconteceu é que todos os seus planos foram frustrados. Porque quando você tem um filho, você pensa, peraí, o meu filho vai ser jogador de futebol, o meu filho vai seguir a minha carreira, vai continuar na mesma função que eu faço, o meu filho vai dar prosseguimento aos meus projetos, o meu filho vai ser um arquiteto, um engenheiro. Você tem planos, você tem projeto. E aquele pai não era diferente, o Zé não era diferente. O Zé tinha planos e projetos com o Júnior, e o menino foi crescendo perfeito. O menino jogava um futebolzinho com a rapaziada, brincava com as crianças na praça, o menino corria e pulava. Só que teve um momento na vida daquela criança que um espírito maligno entrou no seu corpo. Um espírito maligno vindo dos infernos entrou naquela vida e mudou toda a estrutura daquele jovem. Esse espírito mudou a sua estrutura física, a sua estrutura espiritual, a sua estrutura emocional. O espírito mudou tudo aquilo que Deus tinha feito, adulterou o projeto de Deus, adulterou o projeto que Deus tinha para aquela família, para aquela criança. Porque aquele pai não teve o filho para ser infeliz, o pai não teve o Júnior para ser triste, para ser endemoniado. É a mesma coisa conosco. Quando você casa, você não casa para ser infeliz, ninguém casa para ser infeliz. Quando você casa para ser feliz, você casa para ter alegria, harmonia. Quando você tem filho, você não tem filho para ser um viciado, para ser um traficante. Você cria seu filho, você dá atenção, você dá um carinho, não é para ele ser um alcoólatra, para ser um fumante. Você não criou seu filho para isso, para ser esse mal educado. Você não criou seu filho para isso. Ninguém abre empresa para falir. Quando você abriu sua empresa, o seu comércio, o seu negócio, você tinha projetos, você tinha sonhos, você tinha ideias mirabolantes. Você pensou, eu vou chegar lá com essa empresa. Só que o que aconteceu no meio dessa caminhada foi muitas das vezes o que aconteceu com esta criança. O espírito maligno, o diabo começou a guerrear contra a sua casa. O diabo começou a guerrear contra o seu filho, contra a sua empresa. E aquilo que era para ser uma bênção, acabou sendo uma prova. Aquilo que era para ser excelência, que era para trazer felicidade, que era para trazer alegria, só traz tristeza. Você olha assim para o seu casamento, você olha para o seu filho, você olha para a sua vida financeira. Você, rapaz, era para ser um advogado, você era para ser um médico, você era para ser uma secretária. Só que agora você está longe daquilo que você planejou. E você sabe que aquilo que você planejou não veio do seu coração, veio do coração de Deus.
Só que as lutas, as tribulações, as adversidades, as lutas espirituais levaram você para longe daquilo que Deus tinha para a sua vida. Você já era para ser um pastor, rapaz. Você já era para ser um obreiro da casa do Senhor. Só que você vive uma luta espiritual, você vive uma batalha, você não consegue largar o pecado te pegou de uma forma e que te agarra e que te segura. Aí os seus projetos, o seu ministério continua empatado, continua parado. E diz a Bíblia que o Zé, o pai daquela criança, não sabia mais o que fazer, já fez tudo. Já levei no psicólogo, já levei no psiquiatra, já levei no sacerdote, já levei no médico, já levei a bateria, acho que já levou até na macumba. Ninguém consegue parar esse demônio. E por último, aquele homem, quando ele ouviu falar em Jesus e nos seus discípulos, ele falou assim: agora é a minha vitória. Agora é a única chance do meu filho se recuperar. O Júnior vai se recuperar. Agora o Júnior vai ver um sobrenatural. Alguma coisa tem que acontecer com meu filho. E diz a palavra de Deus que aquele homem, não tendo mais o que fazer, ele foi em direção a Jesus. E diz a Bíblia que o negócio era tão estreito, irmãos, que aquele homem chegou até os discípulos. Chegando até os discípulos recebeu aquele homem e começou a orar por aquele jovem. E começou a orar, porque era um demônio muito terrível. Só que os discípulos nada puderam fazer. Os discípulos ainda não estavam na dimensão espiritual, ainda não estavam preparados para aquela situação, ainda não havia sido revestido do poder do Espírito Santo, não tinham vida de oração, não jejuavam. É um crente normal, ainda era um crente normal. Eu quero dizer para você que muitas das vezes você está em desespero, só que você, em vez de procurar aqueles que têm a unção, em vez de você procurar homens cheios do poder de Deus, você fica jogando conversa fora com o seu vizinho, com aquele crente que não tem compromisso com Deus. Ah, meu filho nunca fica bom. Aí você fica rodando para lá e para cá desesperado. Mas o que acontece é o seguinte: aquele espírito maligno era coisa antiga. Aquele demônio já tinha se apoderado daquele jovem. Só que não era qualquer demônio. Era um demônio que a Bíblia fala que jogava o jovem no fogo. Aquele demônio espumava. Aquele demônio fazia aquela criança se machucar. E ele, levando os discípulos, nada puderam fazer. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é objetiva. E Jesus mais na frente ele vai dizer isso. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter vida no altar. Aquele espírito tinha entrado naquele jovem. E aquele jovem não tinha uma vida estabilizada. Você sabe o que é isso? É um demônio que tem entrado em muitos lugares. É um demônio da instabilidade. Ou seja, muitas das vezes a pessoa está lá em cima na vida financeira, top. Camarada está bem na vida financeira, mas no outro mês, camarada está lá embaixo. Esse espírito aqui é o mesmo.
Uma hora o jovem é lançado no fogo, outra hora é lançado na água, outra hora aquele jovem cai, outra hora esse jovem se levanta, outra hora ele